Amém? Boa noite. Hoje nós vamos desfrutar de mais uma porção maravilhosa do Jornal Árvore da Vida. O Jornal Árvore da Vida é um periódico mensal muito útil e a intenção do Jornal Árvore da Vida é suprir a vida tanto para os irmãos e as irmãs, como também para aquele que gosta, que quer ainda tem oportunidade de conhecer o Senhor, querem conhecer mais o Senhor. E hoje nós vamos desfrutar de um tópico, na verdade ele está relacionado com os jovens. Mas a palavra de Deus ela é boa para todos nós, né? Tanto jovens como de mais idade, adolescentes, crianças. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa. E hoje nós vamos desfrutar desse tópico, que é a escolha é sua. Esse é o JAV 342, né? No contexto aí do vídeo, mais embaixo, vocês vão ver o número de contato, né? Caso você queira, você ainda não tem a assinatura do Jornal Árvore da Vida e gostaria de ter a sua assinatura, você pode entrar em contato conosco, né? Nós ficaremos felizes, alegres em ajudar você a ter a sua assinatura. Amém? Então nós vamos desfrutar desse tópico. A escolha é sua. Hoje, um dos aspectos dessa sociedade na qual nós vivemos hoje é o consumismo, né? As pessoas hoje, elas são incentivadas a consumir. Quanto mais se consome, mais se gasta, né? E mais produtos aparecem. Ou seja, são incentivadas a ter além do que precisam e convém. Está vendo? Às vezes você tem uma Bíblia, mas é proposto para você a mesma Bíblia com uma capa mais ornamentada. E aí desperta a sua atenção. Mas você já tem a Bíblia. Então é algo que vai além do que convém. Então hoje o sistema, esse princípio que tem hoje, é que incentiva as pessoas a consumir, né? Quanto mais se consome, mais se produz. Sem dúvida, Deus se preocupa com todas as nossas necessidades, tanto as minhas como as suas. Deus se preocupa ou não? Se preocupa. E Ele se preocupou quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Adão e Eva foram colocados lá no jardim, Deus se preocupou com eles. Então Deus ele se preocupa comigo e também com você. Isso tudo, está vendo? Antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus já pensava em mim e em você. Né? Ele pensou em Adão e Eva, né? O que teria para eles lá no jardim. Tinha que ter alguma coisa. Então Deus pensou de uma maneira bem ampla, né? Não ficou somente no âmbito ali. Contudo, desde o início, pelo engano do inimigo de Deus, o ser humano escolheu ter mais do que precisava. É ou não é? Ele escolheu ter mais do que precisava. E aonde ocorreu isso? Lá no Éden. Aqui em Gênesis capítulo 3, livro de Gênesis, capítulo 3, tem um registro, né? Tem alguns registros maravilhosos de que como esse consumismo ele se instalou no homem. Né? Gênesis capítulo 3, se você ler o contexto, você vai observar que esse consumismo ele entrou no homem. Né? Ou seja, ter além do que necessita. Ter além da necessidade que se tem. Hoje Deus cuida de mim e de você, é o suficiente que Deus sabe que é para a nossa provisão. É o nosso necessário, não muito a mais e nem muito a menos, é o suficiente. Mas por causa da situação em geral, que iniciou lá no Éden, o inimigo de Deus ele colocou no homem uma insaciável vontade de querer mais. E aqui em Gênesis capítulo 1, de 1 a 25, fala da criação do homem, né? Maravilhoso. A criação, toda a criação que antecedeu a criação do ser humano. No 26 em diante, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus ele se preocupou em criar o quê? Tudo
do melhor para que o homem pudesse viver bem. Está vendo? Se ele criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim, lá no jardim do Éden, então ele criou tudo para que esse homem vivesse bem. Ou seja, não precisasse de mais nada. Tudo que ele necessitava, tudo que ele precisava, estava onde? Estava lá. E a única função do homem era o quê? Desfrutar do que tinha no jardim do Éden. Está vendo como que Deus se preocupa com o sustento do homem, com o meu e seu sustento? Em todas as coisas, em todos os sentidos, Deus se preocupa comigo e com você. Então aqui, após criar o homem, Deus disse, no capítulo 1, versículo 29, fala assim, até o 30, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. E aí ele continuou, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde, lhes será para mantimento, e assim se fez. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era bom ouvir tarde de manhã o sexto dia. Então Deus criou tudo de bom para o homem. Tudo estava lá para quê? Para que o homem pudesse desfrutar. Ou seja, tudo que o homem e os animais precisavam para o sustento estava onde? Estava no jardim. Havia o que no jardim? Uma infinidade de opções. Está vendo? Uma infinidade de opções. E o que ele precisava fazer? O que esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, que estava lá no jardim, que tinha tudo para ele desfrutar, viver uma vida tranquila lá no jardim, tudo que ele precisava estava lá. E o que ele precisava? Gênesis capítulo 2, versículo 15, olha só. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E qual que era a função do homem no jardim? Era cultivar o jardim e guardar o jardim. Ou seja, tudo o que Deus já havia preparado para o homem, e o que Deus lhe preparou era o quê? Muito bom. Capítulo 1, versículo 31, a parte A, fala assim, Gênesis capítulo 1, versículo 31, a parte A. Viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Está vendo como que Deus ele faz as coisas de uma maneira equilibrada? Está vendo? É isso que nós precisamos ganhar. Deus é cheio de equilíbrio. Aleluia! Então toda a criação de Deus estava à mercê da satisfação do ser humano. Ou seja, se o homem estivesse satisfeito, toda a criação estava satisfeita. Então, havia o que no jardim do Éden? Harmonia. É isso que é importante. Havia no jardim do Éden harmonia. Porém, mesmo diante de tanta abundância de alimento, Adão e Eva escolheram comer do fruto proibido. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, capítulo 1, a partir do versículo 26 em diante, ele o colocou no jardim e mostrou para ele a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu para ele uma incumbência. O que ele tinha que fazer? Cultivar e guardar o jardim, para que nada impuro pudesse entrar no jardim e danificar o jardim. Mas o inimigo de Deus estava onde? Ele estava lá. E ele instigou a mulher e instigou Adão. E o que eles fizeram? Eles escolheram a comer o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, do fruto proibido. Gênesis capítulo 3, versículo 6, está vendo? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não só a mulher comeu, mas também deu ao seu marido, e eles comeram. Ou seja, o que Deus falou para Adão? A árvore da vida, aquela ali, não. Eles tinham tudo para se satisfazer ali no jardim.
Tudo que eles necessitavam estava ali no jardim. Mas tinha uma outra árvore. Ou seja, tanto eles comeram das frutas de tudo que estava no jardim, como também comeram da outra árvore. Ou seja, escolheram ter o que não lhes cabia e perderam a presença de Deus. Ou seja, eles foram além daquilo que Deus havia deixado para eles. Aquilo que Deus havia dado para eles, para a provisão deles, eles ainda foram além. Ou seja, eles não se contentaram somente com aquilo, ou seja, eles foram enganados. Adão e Eva foram enganados. E aí eles tomaram do fruto proibido. E aí o que aconteceu? Perderam a presença de Deus. Ou seja, escolheram ter além do que Deus queria e planejou para eles. Escolheram o quê? A morte. Ou seja, escolheram o que estava além do que Deus havia planejado para eles. Muitas vezes é a minha e a sua situação. Às vezes o Senhor provê para nós uma condição de vida e nos dá algo que diante do Senhor, o Senhor já sabe que é para o suficiente para que nós possamos viver. Ele sabe que aquilo ali é o suficiente para que nós não tenhamos necessidade, para que nós possamos viver uma vida tranquila. É ou não é? Mas muitas vezes nós queremos ir aonde? Além. Nós queremos ir além. É aonde nós somos o quê? Enganados. E às vezes esse ir além faz com que nós percamos a presença de Deus. Percebe, irmãos? Percebem, irmãs? Jovens, amigo e amiga que está nos assistindo. Muitas vezes você tem o suficiente, não te falta nada, você vive uma vida tranquila, guardando a sua casa, cultivando a provisão que Deus te deu, mas você às vezes, ou eu às vezes, queremos ir além, nós queremos algo mais, nós queremos um pouco mais. E aí quando nós queremos esse mais, aí vem as dificuldades. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Consequências como essa nos acometem quando decidimos não confiar no falar do Senhor para nós. Está vendo? Se o que Ele nos tem dado é muito bom, se o que nós temos falado é vida, qual a motivação em buscar fora dele a real satisfação? Qual que é a motivação? Eu sempre, da minha experiência, eu sempre criei nisso. Eu sempre criei naquilo que o Senhor falou. Tende o que comer e o que vestir, já é o suficiente. O que provém é para o Senhor. E eu sempre andei nessa palavra. E eu, graças ao Senhor, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, eu tenho recebido a bênção do Senhor. Porque muitas vezes a gente vai dar um passo maior, ou seja, dar um passo maior do que nós damos, né? Esticamos muito a perna. E aí, às vezes, nós sofremos as consequências. Ou seja, nós temos dificuldades, não somente no âmbito pessoal, familiar, como também no âmbito social. Ou seja, nós perdemos a nossa tranquilidade, né? Às vezes vem a tristeza, nós somos acometidos de muitas coisas e perdemos até a paz. Quando nós perdemos a paz é porque às vezes nós estamos ficando longe do Senhor, nós estamos distanciando. Ou seja, nós entramos numa situação que foi além do que Deus havia proposto para nós. E aí muitas vezes nós, para acertarmos a situação em si, nós nos desgastamos em várias coisas, né? Às vezes trabalhamos demais, nos desgastamos muito. Para quê? Para resolver uma situação. E muitas vezes não se resolve. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos confiar no Senhor. Que poderia ser melhor para nós do que Deus planejou? O que poderia? Não é que você não pode ganhar um bom salário, a questão não é essa, você pode ter um bom estudo, não é isso. É nós aprendermos e entendermos que tudo que Deus planeja para mim e para você é o melhor. É o suficiente para que nós tenhamos vida tranquila. Que vida tranquila é essa? Uma vida de servir o Senhor. Para que nós não tenhamos o peso, as consequências de queremos ir além, queremos ir a fundo, queremos mais.
Às vezes isso nos tira da comunhão do Senhor. É o que aconteceu com Adão e Eva. E duro é perder a presença do Senhor. Duro é perder a comunhão do Senhor. Mesmo criando o homem e soprando nele o fôlego de vida, Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Está vendo? O homem passou a ser alma vivente. Ainda assim, Deus lhe deixou o livre-arbítrio, a livre escolha. Isso aí é algo tremendo. Deus deu tudo para Adão, preparou tudo para ele, preparou um ambiente maravilhoso, criou ele à sua imagem e semelhança, soprou o fôlego de vida, porque aquele boneco de barro, a única maneira dele ter a vida era Deus soprando algo dele, para dentro daquele boneco. E aí aquele boneco passou a ter o quê? Ter a vida. A vida do boneco vem da onde? Vem de Deus. A minha e a sua vida vem de quem? De Deus. A minha e a sua vida vem de Deus. Isso é algo tremendo. Você pode falar assim, mas hoje não tem mais boneco de barro, a criança é gerada. Lembre-se, o fôlego de vida está dentro de mim, está dentro de você. Nós precisamos ficar claros disso. E quando uma criança é gerada, o que ela recebe no ventre materno? O sopro, o fôlego da vida que está em mim, está em você. Isso é tremendo, isso é algo que é inimaginável, é algo divino, é algo que vem de Deus, é algo que é celestial, está vendo? Então Deus soprou esse fôlego de vida e ainda deu para o homem o que? A livre escolha. Ele poderia escolher. De toda a árvore do jardim, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele fala assim, Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está vendo? Deu para o homem a oportunidade de escolha. Deus não escolhe nem para mim, nem para você. Amigo, amiga, está vendo? Deus não escolhe nem para mim, nem para você. Deus é sábio. Deus é cheio de sabedoria. Hoje Cristo igualmente nos dá o quê? Total liberdade de escolha. Nós vivemos hoje numa sociedade do século 21. É ou não é? Tecnologia alta, uma sociedade avançando. E Deus, e o nosso Senhor amado Jesus, nos dá a oportunidade o quê? De escolha. Total liberdade de escolher. Ó Senhor Jesus, o que você escolhe? Amado irmão, amada jovem, amada irmã, amado jovem, amigo e amiga que está nos ouvindo, o que você escolhe? Qual que é a sua escolha hoje? Foi colocado diante de Adão e Eva a árvore da vida, que é o próprio Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não se satisfazeram somente com a árvore da vida. Eles tomaram também da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram enganados, está vendo? E você, o que escolhe hoje? Qual que é a sua escolha? Amar o mundo e suas concupiscências, ou amar quem o amou antes de você nascer e deu o seu único filho a seu favor? Qual que é a sua escolha? O que você escolhe hoje, minha irmã, meu irmão, meu amado jovem, minha amada jovem, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo? O que você escolhe hoje? Faça a sua escolha, você tem esse privilégio, está vendo? Você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Você pode escolher o mundo com sua beleza e as suas concupiscências, seus enganos, que pode te levar à morte. É muito sério isso. Você pode escolher isso, com suas atrações, com a sua beleza, as suas facilidades. Isso aí está aí, você pode escolher. Ou escolher aquele que te amou antes de você nascer. Antes de mim e você nascermos, Deus já havia nos escolhido. Amado irmão, amada irmã,
amado jovem, amada jovem, amigo e amiga, Deus já havia escolhido a mim e a você. Creia nisso. Creia nisso. Qual que é a sua escolha? E não somente isso, Ele deu o seu Filho por mim e por você. A decisão está onde? Está nas minhas e nas suas mãos. A decisão está conosco. A decisão está nas nossas mãos. Está vendo? Qual que é a sua escolha? Você tem liberdade, eu tenho liberdade de escolher. E aí eu vou ler um versículo de um livro maravilhoso, de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O que o Senhor falou para o povo de Israel? E Ele fala para mim e para você hoje. Às vezes nós achamos que a Bíblia é para os antigos. A palavra de Deus é nova. Ela é nova, ela se renova de dia em dia. Ela é uma palavra atualíssima. Ela não é uma palavra velha, é uma palavra atual. Cuidado com os enganos. Cuidado com a sua escolha. Eu preciso tomar cuidado com a minha escolha. Eu posso escolher, posso ou não posso? Posso, mas eu preciso ter cuidado. E Deus é muito sábio, olha o que Ele fala. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Contra quem? Contra a nação de Israel. Então os céus e a terra, como testemunha, está vendo? Que te propus a vida e a morte. Deus propôs para Adão e Eva o que? A vida e a morte. A morte estava onde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje é a mesma situação. Deus propõe para mim e para você a vida e a morte. A vida está onde? Está em Deus. E a morte? Tudo aquilo que está fora de Deus. É o que eu falei. O mundo e as suas concupiscências. E aí ele continua. A bênção, ele fala assim, por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí, olha só, Deus é tão bom que ele, olha só, ainda fala assim, Ele propõe isso para mim e para você, mas lá dentro, no mais íntimo, Ele ainda dá a dica para mim e para você. Ele dá uma dica maravilhosa, Ele fala assim, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amado irmão, amada irmã, amado jovem, amada jovem, amigo e amiga, que está nos ouvindo, faça bem a sua escolha. A escolha é sua. E aqui, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o Senhor nos dá a dica. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Só você? Não. Tu e a tua descendência. Amém? Então, a escolha é mútua, a escolha é pessoal. Tanto eu como você temos liberdade. Deus nos encoraja, escolhe a vida. Por que escolher a morte? Escolhe a vida. A vida está onde? A vida está em Deus. Então a escolha é minha, a escolha é sua. Amém? Fazer uma oração por você, irmão, irmã, jovem, irmão, amigo e amiga que está nos ouvindo. Eu vou orar por você, tá bom? Amigo e amiga, se você ainda não abriu o seu coração, abra o seu coração para Jesus. Jesus é maravilhoso. Você tem toda a oportunidade. Escolhe a vida. Escolha Jesus. Escolhe Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos. Senhor, também nós te bendizemos. Estamos alegres diante do Senhor. Maravilhosa é a tua palavra. O Senhor nos formou do pó da terra, soprou em cada um de nós, em toda a humanidade, o fôlego de vida e colocou para todos nós e nos propôs a nossa própria escolha. O Senhor é maravilhoso. O
O Senhor proveu Adão de todas as coisas, todas as suas necessidades, tudo que ele precisava tinha no jardim. O Senhor também nos propôs tudo, toda a nossa necessidade, tudo que nós necessitamos, o Senhor tem nos dado. O Senhor sabe o que nós precisamos. Nós não precisamos ficar correndo atrás do Senhor, não precisamos ficar correndo atrás das coisas. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Mas muitas vezes nós somos enganados e vamos além daquilo que nós necessitamos. E isso traz dificuldade, traz problemas, sobrecarrega cada um de nós. Essa noite nós invocamos o Teu nome, nos alegramos diante do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes pelas nossas más escolhas. Nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos por às vezes escolhermos mal. Ó Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de nos arrepender, nos voltar até o Senhor, pedir perdão ao Senhor. Nos cobre com Teu sangue, preciosíssimo. Obrigado, Jesus, por toda a Sua obra. Essa noite eu oro por esse amigo e essa amiga que está nos ouvindo. Eu oro e os abençoo em Teu nome. Abençoo todos os irmãos e todas as irmãs em nome de Jesus. Amém? Abençoo em nome de Jesus. Se você gostou dessa live, passe para alguém. Amém? Faça chegar até alguém que esteja necessitando, esteja precisando. E que Deus abençoe você e a sua casa, para que você e a sua casa façam uma boa escolha. Jesus é o Senhor.